O que é destaque nesta edição? Amazonas registra 899 casos de Covid-19. FVS reforça a necessidade de distanciamento social. Isolamento em Manaus está abaixo dos 48%, aponta a pesquisa nacional. Eduardo Braga articula com o Ministério da Saúde criação de hospital para indígenas e diz ao Jornal da Manhã não acreditar em eleições municipais este ano. 30% dos funcionários de bares e restaurantes em Manaus já perderam emprego. No Brasil são 600 mil. Governador de São Paulo ameaça multar e prender quem desrespeitar isolamento. Câmara aprova a suspensão de cadastro negativo durante pandemia. Brasil tem 957 mortes e mais de 18 mil casos de coronavírus, que pode atingir 100 mil pessoas nas próximas 2 semanas. Países chegam a acordo para corte de 10 milhões de barris por dia na produção de petróleo. Procissões virtuais e reza nas janelas. Itália prepara a celebração da Páscoa em meio à pandemia. Drogaria foi assaltada 3 vezes em Manaus em uma semana. É o Jornal da Manhã que começa agora. Previsão do tempo. A chance de chover 15 milímetros é de 80%, prevê o Climatempo, com temperatura máxima hoje de 30 graus. O dia amanhece com 24 graus e 99% de umidade no ar. Os ventos estão calmos, com 4 km/h de velocidade. É Sexta-feira Santa, 10 de abril. Chegamos aos 100 dias do ano e faltam 266 para terminar 2020. Dia de Santa Gema Galgani. Também é o dia da engenharia e o dia do engenheiro do Exército. Na leitura de ontem no Porto de Manaus, o Rio Negro havia subido mais 5 centímetros, deixando seu nível em relação ao mar em 25 metros e 48 centímetros. O aeroporto Eduardo Gomes está operando sem restrições. 2 fatos marcantes da história. 1970, Paul McCartney anuncia que está deixando os Beatles por razões pessoais e profissionais. 2019, o projeto Event Horizon Telescope captura a primeira imagem do horizonte de eventos de um buraco negro. 5h51 em Manaus. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, sonoplasta Itamar Jardina. Um motorista foi detido pelos agentes do Departamento Estadual de Trânsito no início da tarde de ontem no posto de fiscalização, logo após a ponte Jornalista Felipe Dal, no quilômetro 4 da rodovia estadual AM70. O condutor trazia e fazia o transporte de passageiros entre Manaus e Iranduba. Equipes de inteligência do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito NEOT flagraram o motorista embarcando 4 passageiros na cabeceira da ponte, no bairro de Santo Agostinho. O motorista de 43 anos foi detido e conduzido para a 31ª Delegacia Interativa de Polícia em Iranduba, onde foi autuado em flagrante por infração de medida sanitária preventiva. Os agentes do NEOT e Batalhão de Trânsito fiscalizam os veículos particulares para verificar se não estão realizando transporte pago de passageiros na modalidade lotação e por aplicativo. Os motociclistas também estão sendo parados. 5h52 em Manaus. E atenção, o governo do Amazonas esclarece que a ponte Jornalista Felipe Dal, a ponte Rio Negro, que interliga Manaus e Iranduba, não está fechada. O decreto estadual número 42.158 apenas suspendeu no dia 6 de abril, pelo prazo de 15 dias, o transporte interestadual e intermunicipal de passageiros no estado. Portanto, continua permitido na ponte e nas rodovias do estado o trânsito de pessoas que estejam regressando ao seu domicílio de origem, bem como o transporte de cargas e de serviços de urgência e emergência em saúde, de segurança pública ou relacionado aos demais serviços públicos essenciais. Como parte da estratégia para conter o avanço do novo coronavírus,
O decreto estipulou a suspensão do transporte intermunicipal e interestadual terrestre de pessoas em ônibus e micro-ônibus, públicos e privados, vans e similares, táxis e transporte por aplicativo, inclusive os compartilhados e os tipo lotação. A Superintendência Estadual de Habitação, SUAB, informou que os pagamentos da segunda parcela dos auxílios moradia para as famílias do Monte Oreb, aptas a receber esse benefício, estão previstos para acontecer na próxima segunda-feira, que é 13. O benefício será pago sempre no dia 10 de cada mês. Quando acontecer a data cair em finais de semana ou feriados, o pagamento será efetuado no primeiro dia útil subsequente. A superintendência informou ainda que o pagamento não está em atraso, tendo sido efetuada a primeira parcela nos dias 11 e 12 de março. Desde o decreto que suspendeu a abertura de bares e restaurantes em Manaus, muitos empresários precisaram diminuir o quadro de funcionários ou reinventar seus negócios para não saírem do prejuízo. De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Amazonas, o segmento de alimentação fora do lar emprega no estado aproximadamente 80 mil pessoas, mas devido à queda de 90% no fluxo dos estabelecimentos, o setor já totalizou a demissão de aproximadamente 30% dos funcionários desde a suspensão das atividades. Segundo dados da Associação Nacional de Restaurantes, no Brasil, o número de funcionários demitidos por bares e restaurantes já chega a 600 mil. Na próxima quarta-feira, dia 15, termina o prazo para pagamento da cota única do Imposto Predial e Territorial Urbano IPTU, exercício 2020, com até 10% de desconto. O vencimento foi prorrogado pelo prefeito Arthur Vigílio Neto como uma das medidas do pacote tributário adotado pela prefeitura para reduzir os efeitos da pandemia do novo coronavírus na economia local. O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas, desembargador Iedo Simões, constituiu um comitê de crise para estudar medidas relativas ao equilíbrio financeiro orçamentário da Corte frente aos impactos econômicos negativos decorrentes da pandemia de Covid-19, os quais deverão impor forte queda na arrecadação estadual e, consequentemente, nos repasses ao Poder Judiciário. O presidente do Tribunal de Justiça destaca que a decisão de criar já nesse momento um grupo de trabalho para acompanhar e propor medidas necessárias foi tomada considerando a possibilidade de diminuição da arrecadação do Estado diante dos inevitáveis reflexos da pandemia na atividade econômica do Amazonas. A crise na saúde agravada pelo coronavírus atinge também o tratamento de hemodiálise para pacientes com doenças crônicas renais. As clínicas responsáveis pelos serviços de assistência nefrológica aos doentes encaminhados por unidades públicas de Manaus estão sem receber desde janeiro do governo do Amazonas, além de cobrarem outros débitos que estão em aberto dos anos de 2019 e 2018, o que poderá resultar em fechamento dessas unidades. A empresa Em Loco divulgou nesta quinta-feira um estudo que aponta que entre as 10 maiores capitais do país, a que apresentou maior proporção de pessoas circulando nas últimas semanas foi a do Amazonas. Segundo a pesquisa, nos dias de semana, Manaus ficou abaixo dos 48% de isolamento social. Nenhuma capital viu suas ruas ficarem mais vazias durante a semana passada. O presidente da Assembleia Legislativa do Estado, deputado Josué Neto, do PRTB, oficializou ontem, junto às empresas Samsung e LG, sugestão de que busquem autorização para utilizar os recursos de pesquisa e desenvolvimento P&D para o combate ao coronavírus do Covid-19 no Amazonas, a exemplo da empresa Transile Fabricação de Componentes Eletrônicos Limitada. Por sugestão do parlamentar, a Transile conseguiu na Justiça Federal autorização para utilizar 25,9 milhões para aquisição de materiais médicos hospitalares. No dia 21 de março deste ano, Josué solicitou ao presidente da República, Jair Messias Bolsonaro, e à Superintendência da Zona Franca de Manaus para que os recursos de P&D fossem utilizados nas ações de combate ao coronavírus.
6h02 em Manaus. O senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, anunciou ontem por meio das redes sociais que tem conversado com o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, sobre a possibilidade de instalação de um hospital de campanha aqui em Manaus, exclusivo para atender os indígenas diagnosticados com a Covid-19, doença causada pelo novo coronavírus. A unidade funcionaria na Casa de Saúde Indígena. Bem, amigos, eu estou com o Banco Central e vários senadores e, ao mesmo tempo, muito preocupado com os impactos do coronavírus em Manaus, no Amazonas e, especialmente, nas comunidades indígenas. Tenho conversado com o ministro Mandetta para que o Amazonas possa ter um hospital de campanha na CASAI, aqui em Manaus, para atender os casos de Covid-19 nas comunidades indígenas. É uma forma importante de termos uma atenção diferenciada e especializada para os nossos indígenas. Dando certo esta operação em Manaus, queremos estendê-la para o Alto Solimões e para o Alto Rio Negro. Manaus, Alto Solimões e Alto Rio Negro concentram as maiores populações indígenas do Brasil. É preciso cuidar delas até pela questão humanitária e pela repercussão mundial que isso pode alcançar. E de acordo com dados de 2019 da Coordenação dos Povos Indígenas de Manaus e em torno, aproximadamente 35 mil indígenas residem na capital amazonense. O censo de 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, apontou a existência de 183,5 mil indivíduos autodeclarados indígenas no Amazonas, o equivalente a 5,2% da população do estado. No Alto Solimões vivem os Ticuna, a maior população de índios do país, que em 2012 somavam 46.065. Além de falar sobre a Páscoa, Eduardo Braga falou ao Jornal da Manhã sobre as eleições marcadas para este ano, demonstrando pessimismo quanto à sua realização. Semana Santa. Aliás, peço a Deus que todos tenham uma Páscoa abençoada e com bênçãos de cura. Mas também quero dizer a vocês que a cada dia que passa fica mais difícil a realização da eleição no ano de 2020. Está claro que é óbvio que é prematuro dizer se vai ou não vai haver eleição, mas eu acredito que está cada vez mais claro que não teremos condições de usar fundo eleitoral com dinheiro público para financiar a campanha eleitoral, porque precisaremos desse dinheiro para ajudar a salvar vidas. Portanto, eu, Eduardo Braga, defendo o fim do recurso, o fundo eleitoral, para também ajudar o financiamento do combate ao Covid-19 para salvar vidas. Agora 6h06 em Manaus. O Amazonas é o terceiro estado com a maior proporção de casos do novo coronavírus e no índice de mortalidade, informou o secretário de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde, Wanderson Oliveira, em entrevista na tarde de ontem. De acordo com Oliveira, a região metropolitana de Manaus e no Alto Rio Negro, a incidência da doença é de 28,1 pessoas para cada 100 mil habitantes em média. A técnica em enfermagem que trabalhava no 28 de agosto, Sofia Pinheiro da Silva, é uma das vítimas. Temos informações agora de Manacapuru, José Alberto Zegdeg. Muito bem, Paulo Guerra. Enfim, uma pequena queda no número de casos confirmados da Covid-19 em Manacapuru, que hoje apresenta o número de 48 confirmados, 3 óbitos e 3 curados. A subida acelerada de pessoas infectadas que chegou a assustar a população nos últimos dias acendeu o alerta das autoridades de saúde do estado, e o que levou à intervenção de uma força-tarefa a monitorar a situação diariamente no município, dando um freio na expansão da doença e chegando a diminuir consideravelmente sua proliferação. O cerco no combate ao novo coronavírus se fechou quando as autoridades do município tomaram a decisão de fechar estabelecimentos comerciais não essenciais e o toque de recolher durante a noite. Mesmo assim, o que ainda se vê é uma grande movimentação de pessoas circulando na cidade durante o dia. A situação piorou ainda mais com a chegada do pagamento da ajuda emergencial a pessoas de baixa renda, que teve início no dia de ontem.
o que levou uma multidão a procurar as unidades pagadoras para retirar o seu benefício. O movimento, que começou nas primeiras horas da manhã de ontem, foi incessante. Já era noite e muita gente nas filas para sacar o benefício, desobedecendo às recomendações do Ministério da Saúde. E com certeza, hoje não será diferente. Agora, uma boa notícia, aliás, uma ótima notícia, Paulo Guerra. O governo do estado, através do sistema CEPRO, IDAM, ADAF, ADS e SEJUSC, doou mais de 2 toneladas de peixe tambaqui, atendendo 1.000 famílias de Manacapuru no dia de ontem. A ação foi capitaneada pelas instituições anteriormente cadastradas, a APA e o Sirene. Tudo foi feito com os devidos cuidados e recomendações por conta do momento da Covid-19. A entrega foi feita na igreja de São Francisco, no bairro do mesmo nome, e coordenada pelo técnico Vanderlei Barroso, representante da CEPRO no município. De Manacapuru, Zeg Deg, para o Jornal da Manhã. 6:08 em Manaus. Moradora da região do Cacau Pereira, em Iranduba, é a primeira vítima do coronavírus no município. Quem tem os detalhes é J. Rai. Um homem de 62 anos que morava em uma comunidade da região de Cacau Pereira, em Iranduba, morreu na manhã de ontem na UTI do Hospital Delfina Aziz, onde fazia tratamento contra a Covid-19. O morador tinha histórico de hipertensão e era casado com uma prima do prefeito Francisco Gomes, segundo o próprio prefeito informou na tarde de ontem. Francisco Gomes insistiu mais uma vez no apelo ao isolamento social. Nesta quinta-feira santa, o primeiro caboclo cidadão irandubense faleceu com coronavírus. Isso, gente, mostra que nós temos que lutar, se manter em casa. Eu peço aqui a vocês, pelo amor de Deus, me ajude a combater o coronavírus. O rapaz, o cidadão que faleceu, é casado com uma prima minha, para vocês terem ideia. Mora aqui perto de mim. Vamos aproveitar essa Semana Santa para refletir, para a gente ver a importância que é nós ficar na nossa residência, sem sair de casa para ir para a rua, para ir para bar. Vamos procurar se defender. Por favor, eu peço, gente. Estou apelando mesmo, que Deus proteja nós e que proteja a população de Iranduba. Por favor, gente, fique em casa. Até a noite de ontem estavam confirmados 11 casos de Covid-19 aqui no município. A força-tarefa da Prefeitura de Iranduba, liderada pela Secretaria de Saúde e composta por vários outros órgãos, com o auxílio da Polícia Militar, segue circulando pelo município, dando cumprimento aos decretos dos governos estadual e local que suspenderam o funcionamento de estabelecimentos e serviços não essenciais. Lideranças de comunidades como Lago do Limão, Açutuba, Cachoeira do Castanho, quilômetro 26, Novo Catalão, Terra Legal, Paricatuba, entre outras, bastante frequentadas em tempos normais, agora estão apelando aos turistas para que não visitem esses locais nesse período de pandemia do coronavírus. Para o Jornal da Manhã, J. Rai. 6:11 em Manaus. A Fundação de Vigilância em Saúde, FVS, registrou mais 95 casos do novo coronavírus no balanço divulgado ontem, totalizando 899 casos no estado. Durante a entrevista online transmitida nas redes sociais do governo, a diretora-presidente da FVS, Rosemary da Costa Pinto, afirmou que a única forma de conter o avanço acelerado da doença é manter medidas de distância social. Atualmente, há 676 pessoas com diagnóstico positivo para a Covid-19 que estão se recuperando em isolamento social. Do total de casos positivos no novo coronavírus, há 139 internados, sendo 76 em leitos clínicos e 63 em unidade de terapia intensiva UTI da rede pública, 27 e da rede privada, 36. O balanço mostra que 44 pessoas já estão fora do período de transmissão da doença. Há 608 amostras coletadas entre ontem e hoje e processamento no Laboratório Central de Saúde Pública do Amazonas. Rosemary Pinto voltou a afirmar que o Amazonas ainda está no período sazonal em que a maior incidência de SELAGs,
que vai até maio, e reforçou a necessidade de isolamento social para conter o avanço do novo coronavírus. Nós estamos com uma curva ascendente de casos e nós ainda não chegamos à segunda quinzena de abril e a primeira quinzena de maio, que é quando nós esperamos que nós vamos ter o maior número de casos. Então, é difícil a gente dizer, o Ministério da Saúde recomenda, inclusive ontem o ministro falou sobre isso, recomenda em casos como Manaus, Fortaleza, São Paulo, Rio de Janeiro, se tenha um isolamento social estrito, se tenha medidas mais rígidas de isolamento social, de evitar aglomerações. Então, nós não temos exatamente como dizer quanto tempo vai durar isso. Vai depender do transcurso da epidemia. A remoção de UTI aérea... Rosemary Pinto voltou a recomendar a adoção de medidas de proteção. Por isso que nós estamos recomendando que cada pessoa tenha a sua máscara, que não precisa e não deve ser uma máscara cirúrgica, porque nós devemos deixar as máscaras cirúrgicas e as máscaras N95 para os profissionais de saúde e para aqueles que estão doentes. Mas nós podemos fazer ou comprar uma máscara feita em casa, que nos protege, que também tem a sua eficiência, para evitarmos contágio com pessoas que possam estar transmitindo o vírus. O secretário executivo adjunto do interior da Secretaria de Estado da Saúde, Cássio Roberto Espírito Santo, esclareceu que o Estado mantém assistência também aos casos registrados no interior, priorizando os casos mais graves. A remoção de UTI aérea, ela segue critérios de prioridade. Então, o paciente mais grave, ele vem na frente do paciente menos grave. Todo dia, às 6 horas da manhã, o complexo regulador pega a atualização de todos os quadros e esses pacientes são elencados de acordo com as prioridades. O número 1, número 2, 3 e assim por diante. Depois do complexo regulador passar pra gente quais são a lista de prioridades daquele dia para serem removidos, do mais grave para o menos grave, a empresa que presta serviço vai fazer o plano de voo, que também está limitado a questões climáticas. A gente deixa geralmente os municípios de Tefé e Parintins que pousam o avião à noite, que a gente faz depois desses pacientes. A gente dá prioridade para pacientes mais distantes. Ontem, por exemplo, nós removemos um paciente de Santo Antônio do Içá. No total de casos de Covid no Amazonas, 800 são em Manaus e 99 no interior, com maior número em Manacapuru, 48, Itacoatiara, 11, Iranduba também 11, Santo Antônio do Içá, 7, Parintins, 6, São Paulo de Olivença, 4, Tolantins, 3, Careiro da Várzea, 2 e Presidente Figueiredo também 2. 5 municípios têm um caso cada: Tabatinga, Novo Airão, Manicoré e Boca do Acre. Os mortos chegam a 40. Nova secretária da Suzano destaca a resposta rápida do governo do estado na ampliação de leitos para o Covid-19. Em visita ao Hospital da Universidade Newton Lins no dia de ontem, a nova secretária de Saúde do Amazonas, Simone Papais, destacou que o governo do estado tem dado uma resposta rápida à necessidade de ampliação de leitos para pacientes de Covid-19. A unidade privada tem capacidade para 400 leitos clínicos com possibilidade de adaptação para leitos de UTI e funcionará como ponto de apoio ao Hospital e Pronto-Socorro Delfina Aziz, referência para casos graves do novo coronavírus. A previsão é que o local esteja operante já a partir da próxima semana. A secretaria disse que com toda essa situação da pandemia, isso é algo que tranquiliza, de certa forma. Então a gente tem que ter ação imediata, mas o que é importante é dizer que a situação, ela tem condições de acontecer, temos condições de aumentar essa oferta de leitos, manter o fluxo que já está implantado. De acordo com Simone Papais, ao dispor de uma estrutura de retaguarda pronta como a do Hospital da Newton Lins, o Amazonas ganha um referencial
diferencial em relação a outros estados que têm optado pela montagem de unidades de campanha, estruturas consideradas mais caras e limitadas. A grande impressão que eu tive da estrutura do hospital da Newton Lins é que tem total condição de fazer todo o aporte e implementação de leitos, tanto de baixa e média complexidade, quanto leitos de UTI. A gente tem uma estrutura ótima para fazer a implantação desses leitos, né? Inclusive com equipamentos e serviços que a gente demoraria muito para fazer numa situação de hospital de campanha. Então, rede de gases, toda a parte de infra, isso tudo faz com que a gente tenha mais agilidade para efetivamente implantar os leitos aqui nessa unidade, juntando com a possibilidade e a condição de capacidade operacional do Delfina. Na avaliação da secretária, a abertura de mais um hospital de referência para os casos graves de Covid-19 também ajudará a aliviar a pressão sobre as demais unidades da rede estadual. E a estrutura é definitivamente algo que nós precisávamos para colocar aqui referência de Covid. Então a gente deixa essas duas unidades como referência e também desafoga as outras unidades para as outras comorbidades que continuam acontecendo em paralelo com a situação da pandemia. Para viabilizar a entrega dos leitos num curto espaço de tempo, a nova secretária da Suzam montou uma força-tarefa para fazer o levantamento das necessidades operacionais do hospital de retaguarda, incluindo recursos humanos, insumos e serviços. De acordo com a secretária Simone Papais, a princípio está definida a implantação desses leitos em um curto espaço de tempo. Ela também disse que todo o processo é acompanhado pelo Ministério da Saúde, que tem deslocado equipes ao Amazonas para dar o suporte necessário durante a pandemia. Já tinha a equipe da Secretaria de Saúde fazendo a compilação de custos para tudo isso, então recursos humanos, insumos, gases medicinais, lavanderia, tudo isso para compor a efetiva implantação desses leitos. Eu entendo isso como uma luz. Chego entendendo que essas duas estruturas vão fazer com que, inclusive com a ajuda do Ministério da Saúde, agora há pouco falei com o Dr. Francisco ao telefone, está chegando uma equipe do Sírio na segunda-feira para a gente realmente validar essa situação. A secretária da Suzam informou ainda que esse diálogo entre o governo do Amazonas e o Ministério da Saúde está muito positivo. O Ministério da Saúde está com o olhar e com apoio. Fiquei muito confortável com o apoio deles, inclusive de equipamentos, né? Talvez também a chegada de novos equipamentos para que a gente vá montando esses leitos de UTI ao mesmo tempo que a gente vai montando uma estrutura de baixa e média complexidade. Polícia. Uma mulher de 27 anos teve a casa invadida na madrugada de ontem por 3 criminosos ainda não identificados. O caso aconteceu por volta das 4:30 da manhã na rua Village, bairro Cidade de Deus. Segundo a polícia, o trio de bandidos renderam a proprietária do imóvel e conseguiram roubar 2 televisores e um videogame. Em seguida, fugiram sem ser identificados. O motorista de aplicativo Rafael Batista, Marcos César, Jorley Gomes e Alciberg do Vale foram identificados como suspeitos de realizarem assaltos no bairro Cidade Nova. Segundo o tenente Luan, o grupo abordou 2 vítimas e, ao presenciar o crime, um mototaxista acionou a polícia. Os suspeitos foram localizados e presos. Ainda segundo o tenente, com o grupo foi encontrado somente uma arma. De acordo com informações preliminares, o carro usado no arrastão seria do motorista de aplicativo. O grupo foi apresentado no 6º DIP. Uma clínica médica localizada na Avenida Joaquim Nabuco foi assaltada por 2 homens não identificados que invadiram o local ontem de madrugada. De acordo com a polícia, a dupla entrou pela janela basculante do banheiro e cortaram a cerca elétrica da clínica. Eles conseguiram furtar eletrônicos e objetos do local, causando um prejuízo de R$10 mil. 4 homens foram presos e suspeitos de realizarem arrastão no bairro Cidade Nova. De acordo com a polícia, o motorista informou sobre o ocorrido e o grupo foi capturado. Carlos Alexandre Santos de Oliveira, de 18 anos, e Moisés da Silva Botelho, de 21, foram presos na tarde de ontem, por volta das 14h30, na Avenida Silves, bairro de Cachoeirinha. Eles estavam em atitude suspeita e com eles a polícia apreendeu uma motocicleta com placa adulterada e uma arma falsa.
Segundo o soldado Josias Gomes, da 7ª Companhia Interativa Comunitária, a equipe recebeu a informação de que 2 homens, em uma atitude suspeita, pretendiam assaltar um posto de combustíveis. A equipe foi até a Avenida Silves e conseguiu localizar os suspeitos. Foi constatado que a motocicleta estava com a numeração do chassi raspada e a placa adulterada. Funcionários de uma drogaria localizada na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares, estão vivendo aterrorizados por medo da criminalidade na área. O local foi assaltado pelo menos 3 vezes em apenas uma semana. Mesmo com câmeras de segurança, os ladrões não se intimidam e continuam tocando terror naquela área. Ontem, criminosos cometeram o 3º assalto da semana. Isso aconteceu por volta das 14h30. A ação foi filmada e flagrou uma dupla entrando no local com arma de fogo. Um cliente deita ao chão e funcionários tentam se proteger. Os criminosos fogem levando dinheiro e pertences. Os assaltos estão sendo investigados pela polícia. Loteria. E vamos começar com o dia de sorte, concurso 288, que saiu para um apostador de Fortaleza, que vai receber R$521.105,15. Com 6 acertos, foram 53 apostas, cada uma leva R$2.339,28. O mês da sorte é janeiro. E as dezenas sorteadas foram estas: 07, 11, 16, 21, 23, 28 e 30. Vou repetir os números do dia de sorte: 07, 11, 16, 21, 23, 28 e 30. A Time Mania também saiu para um apostador. Finalmente, ele vai receber 9 milhões, o prêmio estava acumulado, R$9.364.744,25. Time do Coração Palmas do Tocantins. E com 6 números, 5 apostas, cada uma leva R$30.146,65. Este apostador de Assis Chateaubriand, no Paraná, acertou as dezenas 08, 14, 17, 21, 36, 39 e 46. Vou repeti-las: 08, 14, 17, 21, 36, 39 e 46. E finalmente aqui na concurso 5.242, que acumulou. As dezenas sorteadas foram 22, 31, 33, 59 e 63. Concurso 5242, 5.242. Da quina, dezenas 22, 31, 33, 59 e 63. Prêmio acumulado, a quadra saiu para 27 apostadores, cada um vai receber R$12.677,96, enquanto para o terno, 3.126 apostadores ganham R$164,66. Últimas notícias. Em reação à desaceleração de casos do novo coronavírus em diversos países da Europa e em algumas regiões norte-americanas, o dólar caiu para o menor nível em 2 semanas. A Bolsa de Valores no Brasil caiu depois de 3 altas seguidas, mas fechou a semana com alta de 12%. Mesmo assim, o dólar comercial terminou a quinta-feira vendido a R$5,091, com recuo de 0,053, menos 1,02%. Bolsas dos Estados Unidos terminaram a semana de negociações em alta. O Dow Jones subiu 1,2% para 23.715,05 pontos. O Standard & Poor's 500 ganhou 1,44% para 2.789,47 pontos. E o Nasdaq Composite valorizou 0,77% para 8.153,58 pontos. Inflação oficial desacelera para 0,07% em março, menor taxa para o mês desde 1995. Em 12 meses, o IPCA acumula alta de 3,30%, bem abaixo do centro da meta para o ano, que é de 4%. A alimentação em casa acelerou alta em meio à pandemia, mas queda nos preços de combustíveis e passagens aéreas freou a inflação no mês.
2,5 milhões receberam auxílio emergencial de R$600 nesta quinta-feira. Primeiros a receber foram os que estão no cadastro único, mas não recebem Bolsa Família e têm conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa Econômica Federal. E a Caixa anuncia 6 meses de carência nas prestações de novos contratos habitacionais. Medida vale a partir da próxima segunda-feira, dia 13, e beneficia apenas pessoas físicas. Para contratos antigos, prazo de suspensão é de 3 meses, mas Caixa avalia subir para até 4 meses. A Associação Nacional dos Birôs de Crédito informou nesta quinta-feira que as empresas do setor estenderão o processo de negativação em geral de 10 dias a partir da comunicação ao devedor para 45 dias. Assim, devedores e credores terão um prazo alongado para realizar a renegociação. A medida passa a valer a partir de 17 de abril pelo período de 90 dias. Ainda existem 6 mil brasileiros no exterior que pediram ajuda às embaixadas e aguardam posição do governo federal para retornar ao país. O número é do Itamaraty, responsável por providenciar a volta dessas pessoas em meio ao fechamento de aeroportos e limitação de voos pelo mundo por causa da pandemia do coronavírus. O jornal O Estado de São Paulo conversou com 5 brasileiros que enfrentam essa situação e todos relatam se sentir abandonados. O clima é de pavor, diz, por exemplo, a jornalista Bia Capilongo, que tenta deixar a Itália um dos polos da doença. O guia turístico Adriano Leal está em um hotel na Tailândia e divide um quarto pequeno com 8 desconhecidos. 6h40 em Manaus. O plenário da Câmara dos Deputados aprovou ontem um projeto de lei que suspende por 90 dias a inclusão de novos inscritos em serviços de proteção ao crédito, como Serasa e SPC, o chamado cadastro negativo. A medida segue para análise do Senado Federal. O texto é mais uma das medidas de enfrentamento à pandemia do novo coronavírus e terá validade retroativa a partir de 20 de março deste ano. O PL autoriza a Secretaria Nacional do Consumidor, Senacom, do Ministério da Justiça, a prorrogar a suspensão das novas inscrições nos cadastros de devedores enquanto durar a emergência em saúde pública. O Supremo Tribunal Federal julgará na próxima semana ações apresentadas por partidos e entidades que questionam medidas adotadas pelo governo federal para tentar conter o avanço do coronavírus e os efeitos da crise na economia. Essa será a primeira vez que as ações vão ser analisadas de forma conjunta pelos ministros que nos últimos dias têm decidido individualmente os processos. Parte das ações tem relação com a disputa entre o presidente Jair Bolsonaro e governadores sobre as linhas gerais a serem seguidas em temas como o isolamento social, por exemplo. Em 129 anos de história, essa será a primeira vez que o STF fará sessão por videoconferência, com os ministros apresentando os votos à distância. Câmara aprova projeto que torna automática a inscrição na tarifa social de energia. O objetivo é simplificar o acesso ao benefício por famílias de baixa renda. Texto segue para análise no Senado. Medida provisória do governo zerou conta de luz dessas famílias pelos próximos 3 meses. O governador João Dória, PSDB de São Paulo, disse nesta quinta-feira que vai tomar medidas mais rígidas de quarentena no estado, inclusive com prisão para quem desrespeitar as orientações, caso o índice de adesão ao isolamento social não alcance 60% nesse final de semana. A taxa de isolamento social no estado de São Paulo caiu para 49%. As secretarias estaduais de saúde divulgaram até às 22 horas de ontem 18.176 casos confirmados do novo coronavírus SARS-CoV-2 no Brasil, com 957 mortes pela Covid-19. Em 43 dias, a Covid-19 já matou mais brasileiros do que dengue, H1N1 e sarampo em todo o ano passado. São Paulo continua com o maior número de casos confirmados e de mortes.
Foram registrados 7.480 casos e 496 fatalidades. Mantido o atual ritmo de crescimento de casos de contaminações por coronavírus no país, o Brasil pode atingir a marca de 100 mil pessoas com Covid-19 ao fim das 2 próximas semanas. A entrevista coletiva de ministros marcada para a tarde de ontem no Palácio do Planalto foi cancelada pelo núcleo militar do governo para não desviar o foco das ações de combate ao coronavírus. Estavam previstos os anúncios de um hospital de campanha indígena em Manaus, um hospital de campanha no entorno do Distrito Federal, envio de respiradores a Fortaleza e a Manaus e os aviões que partirão da China com equipamentos. A entrevista coletiva foi desmarcada em cima da hora, quando os ministros já estavam no Palácio do Planalto. Isso porque o governo queria evitar que a entrevista ficasse centrada em um diálogo no qual o ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, democrata do Rio Grande do Sul, e o deputado Osmar Terra, MTB do Rio Grande do Sul, falavam sobre uma eventual demissão de Mandetta. Procurado pela imprensa, Mandetta desconversou, mas fez um desabafo. Há uma crise de valores, há uma crise ética. Cada um faça o seu juízo, disse o ministro da Saúde. 6:44. A Organização dos Países Exportadores de Petróleo e seus aliados, um grupo conhecido como OPEP+, confirmaram que devem fazer um corte na produção de 10 milhões de barris por dia, o BPT. Segundo o comunicado emitido pelo grupo, o objetivo do corte é ajudar na sustentação dos preços diante da crise econômica provocada pelo coronavírus. A redução começa em 1º de maio e vai valer por 2 meses. A OPEP+ também informou que entre julho e dezembro os cortes serão reduzidos a 8 milhões de BPD e, a partir de então, flexibilizados para 6 milhões de BPD entre janeiro de 2021 e abril de 2022. A cidade de Dakar, no Senegal, será a capital do mundo da água em 22 deste mês, com a realização do 9º Fórum Mundial da Água. Com o Covid-19, Boris Johnson deixa a UTI. Primeiro-ministro do Reino Unido estava desde segunda-feira em tratamento intensivo por causa do novo coronavírus, mas apresentou melhora. O governo britânico fez um apelo que seus cidadãos fiquem em casa no feriado da Páscoa, em meio a temores de que o impulso para ver familiares no dia sagrado para o cristianismo possa prejudicar os esforços para conter a propagação do coronavírus. A China continental informou hoje que 42 novos casos de coronavírus, incluindo 38 casos envolvendo viajantes do exterior, abaixo dos 63 casos do dia anterior. O número total de infecções na China continental agora é de 81.907, enquanto o número de mortos aumentou em 1 para 3.336. A Páscoa deste ano terá um significado ainda mais forte para os católicos na Itália. Pela primeira vez na história, todas as igrejas do país estarão com as portas fechadas aos fiéis durante as celebrações da Semana Santa e mais de 9.000 procissões deixarão de ser realizadas por causa da epidemia de coronavírus. A missa do domingo de Páscoa também será celebrada pelo Papa Francisco na Basílica de São Pedro, sem a presença dos devotos. Pela primeira vez, o Santo Sudário, que segundo a fé católica é o lençol que envolveu o corpo de Jesus e que fica guardado na Catedral de Turim, será exibido pela TV e via web no sábado de Aleluia. O arcebispo de Turim, Monsenhor Cesare Nozilia, disse ter recebido milhares de mensagens de pessoas que pediam para poder rezar diante da relíquia. A organização, que conta com mais de 15.000 paróquias associadas em todo o país, lançou no dia 25 de março um guia prático para a realização de cerimônias católicas à distância. As mortes pela epidemia de Covid-19 na Itália aumentaram em 610 nesta quinta-feira, ante alta de 542 do dia anterior, e o número de novos casos também acelerou a alta, com 4.204 novos registros em comparação com as 3.836 da véspera.
6h48. Agora vamos aos destaques de capa dos principais jornais do país nesta sexta-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Com 141 mortes em 24 horas, Brasil já tem 941 óbitos e 17.857 casos confirmados do novo coronavírus. Folha de São Paulo. Na TV, Dória diz que pessoas podem ser presas se isolamento não for respeitado. O Estado de São Paulo, bancos públicos e privados negociam empréstimo bilionário para distribuidoras de energia. Correio Brasiliense, em conversa divulgada pela CNN Brasil, Onix e Osmar Terra discutem saída de Mandetta. Valor Econômico Caixa anuncia 43 bilhões de reais em recursos no mercado imobiliário. Estado de Minas. O risco de acontecer em PH o que aconteceu em Milão é muito grande, diz infectologista. Jornal do Comércio no Recife. Profissionais desenvolvem dispositivo para ajudar a monitorar pessoas infectadas pelo coronavírus. Fortaleza Diário do Nordeste. Governo do Ceará vai distribuir vale alimentação de R$80 para 423 mil alunos da rede estadual. Porto Alegre, 0 hora. Câmara aprova projeto que suspende inscrições de inadimplentes em SPC e Serasa. As edições impressas locais, o Centenário, o Jornal do Comércio. Indústria avança com respirador made in Zona Franca. A crítica: isenção da conta de energia para 81 mil. Indústria Transiri inicia retorno à produção. Diário do Amazonas. Amazonas tem terceira maior taxa de mortalidade. Essas foram as principais notícias de ontem, as primeiras de hoje. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg e J. Rai. A sonoplastia de rádio foi de Itamar Jardina e Hamilton Cabral. Com a supervisão de Ismael Moura. A apresentação foi de Paulo Guerra.